Então, bom dia, né? Vamos para a nossa aula número 2 da quantidade do nosso curso de mestrado. E aí, então, Roberta, vamos lá, vamos começar contigo, já que tu estás aqui, né? Você vai falar, então, vai contar para mim a história. Não, o que vai explicar para mim o que é o Reiki. Tá sem voz, tá sem voz. Aqui, ok. Vamos Então, lá. o reiki, né? O reiki, ele na verdade é a energia, né? A energia a energia, vamos dizer assim, a energia de Deus, né? A energia do universo, a energia, a força que está do estar aqui e agora. Então, essa energia, ela pode ser canalizada, né? Vamos dizer assim, e ela pode ser enviada. Nunca é uma troca de energia entre um ser, por exemplo, entre eu e você, né? Sempre é uma energia que eu vou ser um canal que vou disponibilizar a uma pessoa essa energia, né? Isso é o reiki. E essa energia é a energia do amor, é a energia da cura, né? Tanto no campo emocional, no campo físico, né, através do Chokurei, no campo, eu anotei aqui, no campo emocional, né, através do Seriki, e no campo físico, emocional, e o campo, que é o Hunsa Jishonei, é no campo dos bloqueios, da reprogramação mental, né, seria nessa toda essa área, né. Então, o reiki, ele faz essa limpeza dos nossos 7 corpos, né? Basicamente isso. Então, ele nos ajuda a nos mantermos melhor. Muito bem. E fala da polaridade dessa energia. Como é que é essa polaridade? Como é que ela vai atuar, então? Na verdade, o que eu aprendi no Reiki 1 e 2 é que ela não é ela não é polarizada, acho que é isso, né? Isso, O isso. reiki, ele é enviado e a pessoa que vai decidir aonde ela vai ser usada, por exemplo, qual o melhor caminho e aonde que ela mais está precisando. Tanto é que uma pessoa, se ela não quiser e não tiver afim, ela não recebe a energia, né? Você pode disponibilizar, mas na verdade é o receptor que vai receber essa energia e que vai saber aonde que ele pode atuar com essa energia, né? Muito bem. Foi difícil? Não, Não? não. Então, vamos completar como é que atua, né? Na verdade, a energia Reiki, ela é despolarizada, como você falou, perfeito, isso. Aí não é o paciente que decide aonde ela vai atuar, a própria A energia. própria energia. Aí é a que a gente fala que ela é uma energia inteligente, porque dependendo da sua vibração, da sua polaridade, ela vai saber qual é a polaridade que está faltando e que está em excesso e vai fazer o quê? O O equilíbrio. equilíbrio. Na verdade, então, a energia do reiki atua nos corpos apenas equilibrando essas polaridades, essas forças, né? Daí a sensação de bem-estar, de mal-estar. Por isso que ela não tem como usar para o mal ou para o bem, porque na verdade ela não está. A intenção dela não é nem bem nem mal, né? A intenção dela é ao entrar em contato fazer o equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente parte do princípio no nosso subconsciente que é o bem, né? Estar em equilíbrio é estar num estado de consciência de paz, de harmonia, né? Então, por isso que a gente associa muito o reiki à energia do amor, porque a energia do amor, ela faz isso com a gente, ela traz essa ideia, essa sensação de paz e de amor, né? Não é que a energia reiki, ela tenha essa ideia, porque ela não é uma polaridade, né? Se eu falo de energia do amor, eu já estou polarizando o reiki, porque eu tenho o amor e tenho o ódio, né? Eu tenho a dualidade dentro dessa energia. Então, a energia do reiki, ela não é nem amor, nem é a energia do ódio. Ela apenas é uma energia uma consciência inteligente, cujo grande objetivo dela é a harmonização, é o equilíbrio, né? Das duas forças. É, trazendo, então, o equilíbrio. Ela atua identificando qual é a polaridade que você está em desequilíbrio e equilibra, né? Entende? Né? Então é só para porque muitas pessoas e muitos mestres, né? Você vai ouvir que muitos mestres associam a energia do amor, a energia do reiki ao amor, né? Eu, Sâmia, gosto de fazer essa separação, porque se você tem o amor,
você tem o ódio, então você tem a dualidade, você tem a polaridade presente, né? E eu entendo literalmente que a energia do reiki ela é despolarizada. E a função dela realmente é o equilíbrio das forças. E aí essa sensação de paz, a cura, né? Porque a doença ela perpassa pelo desequilíbrio dessa polaridade, desse desequilíbrio energético que nós temos, do positivo e do negativo. As doenças são causadas pelo desequilíbrio dessas duas forças que agem em nós, tá? Muito bem. Para cadê essas meninas, né? Pois é, Cadê vai essas me meninas? deixar sozinha Vai te na aula. deixar sozinha Tenho na eu e o gaita. gato. Tem tu e o gato, mas tudo bem, não tem problema. Então, enquanto as meninas não estão chegando aqui, né? A gente vai falar um pouquinho, vou te dar um tempo para você respirar, e nós vamos conversar um pouquinho sobre os pilares do reiki. Eu até estou tentando achar aqui o PowerPoint dos pilares do reiki, eu não sei em que momento tá. Acho que estou achando até que é na aula 2. Vamos ver se aqui é na aula 2, que fala sobre os pilares do reiki. Mas vamos falar um pouquinho sobre os pilares do reiki, né? E a gente vai bater um papo sobre isso. Para você, o que seria um pilar? O que seria pilar de É o algo? que sustenta, né? O que dá sustentação. É o que sustenta. O que dá Perfeito. sustentação. Olha, entrou aqui, ó. Ó, Desirê entrou. Olha só. Então dá sustentação. Vamos... será que... Ah, entrou. Muito bem, Desirê. Bem-vinda. A Roberta já falou sobre a história, sobre o que é o reiki, né? A gente vai dar uma parada agora para dar uma respirada e vamos conversar sobre os pilares do reiki. Depois eu quero ouvir a sua explicação sobre o reiki, tá bom? Quando a gente conversa aqui sobre os pilares, você vai preparando aí a tua fala sobre a definição de reiki, tá bom? Então vamos lá. Os pilares do reiki, como a Roberta falou, né, é o que dá sustentação. E o que dá sustentação ao reiki? Quais são os pilares que dão sustentação ao reiki? Os símbolos. Isso. Vamos lá, vai falando, quero ouvir. Eu acho que é os símbolos que dá sustentação, a energia, a canalização dessa energia, a forma como a gente, como é conduzida, que dá a sustentação para o reiki. Desirê, qual é a tua posição? Para a gente que é reikiano, os pilares do reiki, eu acredito que seja a gente aplicar mesmo, né? Fazer a técnica em nós, recitar o Gokai. Então vamos lá. São 3 pilares que o reiki tem, né? São 3 ações do reiki que a gente executa, certo? Para ter a prática do reiki. Tudo que vocês falaram estão contidos nesses pilares, mas não são as estruturas desses pilares, eles estão apenas contidos nesses pilares, né? São 3 nomezinhos. Deixa eu salvar a imagem aqui para vocês, eu não estou achando o meu PowerPoint. Vou botar para vocês aqui, para vocês lembrarem. As 3 tiveram aula comigo, então significa que eu não ensinei direito, vocês não decoraram. Memória não Vamos ajuda lá. também. Os 3 pilares do reiki são, primeiro pilar, o gacho, né? O pilar do reiki, gacho é uma posição, as 2 mãos unidas na sua frente, ela perpassa todo o início da nossa prática. Inicia com as mãos em gacho, né? Todas as atividades, elas perpassam por esse
por esse movimento, né. As mãos em gacho, ela tem a grande finalidade de conectar as polaridades. Ele é um mudra, é um mudra, né. Por que que ela é um mudra? Porque ela tem ao fazê-la, ela vai criar um movimento, criar uma energia de conexão, né, uma energia, estão me ouvindo? Sim, Uma energia de conexão. Que energia de conexão é essa? Atenção, né, ela traz nesse momento a atenção plena, atenção, você faz esse movimento de mudra, faça esse movimento de mudra. Coloca as 2 mãos nessa posição aqui, em frente ao peito de vocês, façam isso. Imediatamente a gente sente o nosso lado direito se conectando com o nosso lado esquerdo, e o nosso foco é trazido para essa posição. Por isso que quando os japoneses, né, os orientais, eles cumprimentam nessa posição, porque eles trazem toda a atenção no momento exato do que eles estão fazendo, né. A energia, o foco é nesse movimento. Então toda energia, toda a prática do Reiki, ela se dá a partir da atenção plena. Não tem outra forma de iniciar a prática do Reiki se você não estiver com atenção plena. E a atenção plena, ela se encontra muito em quê? No Gokai. Demasiadamente no Gokai. O Gokai todo é nos falando sobre atenção. É o tempo todo nos fazendo a provocação de que a gente tem que estar no momento do agora, né. Vocês estão vendo a figura aqui do pilar do Reiki? A gra a sim. Ótimo. Vou aumentar aqui. Pronto. Né. Estão vendo? Então o pilar do Reiki, o primeiro pilar do Reiki é esse, o primeiro pilar do Reiki é a atenção plena. É o estar presente no momento, é estar agora, né. É você poder se colocar à disposição, tanto para quem vai receber, quanto para quem vai enviar essa energia. Lógico que está na prática do Reiki isso, como vocês falaram, né. Está na prática do Reiki a atenção plena. Ela faz parte da prática do Reiki, você está no momento aceitando a energia, eh, em posição adequada para a energia, com predisposição para receber a energia, predisposição para doar essa energia. Então as mãos em gacho, né, dessa posição nós temos o primeiro, a conexão com o momento, o agradecimento a esse momento, e depois eu posso também ter a meditação com este momento. O que que é a meditação com esse momento? É olhar para dentro. A meditação nesse momento é o que vai fazer com que eu me desprenda de todas as forças, de todos os elementos que estão ao meu redor, e eu possa então estar emergindo completamente, abrindo as portas da minha alma, da minha mente, da minha existência para receber essa energia. E a gente pratica, o início de toda a prática do Reiki é a partir dessa daí. Então, o primeiro pilar do Reiki é o pilar gacho, pilar de conexão. Então memorizem isso, né, na prática de vocês. Vamos iniciar um primeiro pilar, vamos iniciar a prática de Reiki. Vamos colocar as nossas 2 mãos em gacho, vamos respirar fundo, vamos reverenciar a energia, nos colocar à disposição dessa energia. E vamos respirar lentamente, esvaziando a nossa mente, para que a gente possa receber a nossa energia. E uma das técnicas que nós usamos para esvaziar a mente é a visualização criativa, de uma sala completamente branca, toda iluminada, a gente sentada nessa sala,
observando essa luz que nos rodeia, respirando suavemente. Essa, então, é um primeiro pilar, é o primeiro contato com a energia Reiki. O segundo pilar é o Reijirô, é o pilar da devoção, é o pilar da entrega, é o pilar da comunicação. A gente precisa se comunicar com a energia Reiki. A gente se prepara para receber essa energia Reiki e depois a gente se comunica com essa energia Reiki. E é nesse momento, é nesse pilar da comunicação que se dá presente, então, o nosso sagrado, né? Eu saio da mão engaixo e vou levar a mão para a testa. Esse momento que eu tiro a minha mão aqui e elevo para a testa e coloco meus 2 polegares no terceiro olho, neste momento aqui, eu entro em processo de comunicação com o sagrado. Prática de Reiki, ela precisa da comunicação. Reiki, né, quando você pega a palavra Reiki, se você pegar o ideograma do Reiki, ler o ideograma do Reiki, você precisa da comunicação. É a comunicação que faz a ligação com a energia Reiki e com a pessoa. Lembra? Acessar através da comunicação, uma pessoa médium, através da comunicação, da fala, acessa a chuva de bênçãos. Essa chuva de bênçãos cai através da comunicação por uma pessoa médium que atua no trabalho, que atua na energia vital. Essa é a definição de Reiki, do ideograma do Reiki. Então, é fundamental que esta prática, que este pilar esteja presente, que é a comunicação com o sagrado. Me ligar à energia através de uma oração, através de um pedido, através de um clamor, através de simplesmente dizer: estou aqui, preciso receber essa energia, desejo receber essa energia. Não sei aonde, nem aonde ela deve atuar, mas eu sei que eu preciso dessa energia. Eu preciso das bênçãos. Então, a posição Reijirô, ela vai fazer exatamente o papel do primeiro kanji, me comunicar com essa energia sagrada. O terceiro e último kanji é o Shiryo-ho, Shiryu técnicas, né? O Shiryu tratamento, Ho técnicas. Então, o tratamento em si é o terceiro pilar, porque não adianta eu estar em atenção plena, rezar e se não fizer o tratamento, eu preciso do tratamento. É o tratamento que vai atuar, né? É o tratamento que vai fazer com que a energia perpasse pelo médium ou o próprio médium, né? Porque o médium também se trata nesse momento, certo? Então vai passar pelo médium para atuar. E aí atuar das diversas maneiras. Aí ele vai me perguntar: mas Sâmia, onde é que entram os símbolos? Os símbolos vai entrar no Reijirô, no sagrado, mas também entra principalmente no Shiryo, porque os símbolos é o portal, a chave de acesso às aplicações. Ele vai, por exemplo, o Chokurei concentra a energia ali naquele momento. O Serrequi vai direcionar essa energia para o mundo emocional e mental. O Honsa Seixonei vai vai atuar no tempo e no espaço, não existindo, curando, levando essa energia para o passado, para o presente e para o futuro. O Daikomyo vai expandir a energia do amor, vai expandir a energia do Reiki, para que essa energia brote em seus poros. Porque somente através do amor que a gente consegue um processo evolutivo, que a gente consegue avançar na nossa consciência cósmica.
certo? Então, os pilares do Reiki, eles são fundamentais para que a gente possa vocês praticam o pilar do Reiki, só que não se deram conta, não lembraram das nomenclaturas. Mas quando vocês estiverem ensinando, é fundamental que vocês mostrem para os alunos de vocês a importância de ter esses 3 momentos na prática da gente. Quando alguém deitar na maca, faça com que ele coloque as 2 mãos. Faça com que ele faça uma oração, para que ele possa estar recebendo, para que ele possa estar realmente se conectando com a energia, certo? Ok, meninas? Lembraram agora dos pilares do Reiki? Acho que com a figura vocês já conseguiram lembrar alguma coisa, né? Sim. Eu lembrei, eu imaginei que fosse o Gacho, um deles, o Gokai, assim, mas não tava lembrando realmente a nomenclatura, essas coisas, mas deu para dar uma Sim, clareada. tá. Onde é que vai entrar o gacho, o Gokai? O Gokai entra na prática do gacho, né? O Gokai entra na prática do gacho. Por quê? Porque quando a gente está em meditação, quando a gente está em posição gacho, é nesse momento aqui que a gente repete o Gokai, né? Por que a gente repete o Gokai? Porque a gente começa a vibrar no agora. Então, quando a gente está vibrando no agora, neste momento, a gente traz o gacho, o Gokai, que vibra o agora, né? O Gokai faz com que a gente vibre o agora, que a gente, então o Gokai vai auxiliar no processo de vibrar o agora, de estar no presente, de estar vivendo esse momento que nós estamos aqui agora, tá? Beleza? Captaram? Buena. O que é importante, que nesse processo das aulas de vocês de mestrado, vocês já comecem a produzir um material de escrita, de aula de vocês, né? Então, por exemplo, escrevemos sobre a definição do Reiki, falamos sobre a história do Reiki. Eu vou até mostrar para vocês o meu PowerPoint, para vocês não sei se vocês chegaram a ver esse PowerPoint novo meu, da história do Reiki, para vocês verem que eu uso o Canva, tá? Eu uso o Google apresentações do Google, mas agora, de uns tempos para cá, eu estou transcrevendo tudo para para o Google, para o Canva, tá? Perdão, para o Canva, né? Então, eu sugiro que vocês já comecem a esboçar como um material escrito, eu vou trabalhar com fichário. Então, já comece a produzir os fichários de vocês. Utilizem esse tempo que vocês estão estudando, que vocês estão lendo, para a produção do material de aula de vocês, né? Porque vai facilitar muito nessa construção. Vocês vão estar com tudo fresquinho. Então, produzindo esse material para que ele não não fique mais fácil, tá? Vou mostrar para vocês aqui o material que eu produzi aqui para o Reiki, para a aula de Reiki. Deixa eu só aumentar aqui. Aqui. Adentrando um pouquinho em didática, né? Porque uma das coisas que é importante quando a gente vai começar a dar aula é que a gente tenha uma didática, uma sequência, um raciocínio, né? Para poder estar levando, não esquecendo de nenhum item para passar para os teus alunos. Vamos lá. Então, olha aqui, como eu falei para vocês, ó, eu sempre gosto de iniciar a aula com isso. O que que vai ter na aula de hoje? Então, a gente vai ver a história, vamos falar do Gokai e vamos falar do nível do Reiki. Então, eu sei que eu vou começar dessa forma. Então, sempre o sumário, né? Não sei se vocês lembram, quando eram pequenininhas, as professoras colocavam a rotina no quadro negro. A rotina é justamente isso, é saber o que que vocês vão falar naquele momento. Se vai ter atividade, colocar ou se organizar, tá? Então, já comece a organizar a sua aula do Reiki 1 a partir de agora. Então, lá, primeiro a gente sempre vai começar com o que é o Reiki, né? Posso começar com uma história do Reiki? Posso. Se eu entender que a história do Reiki fica melhor no início, não tem problema algum, né? A ordem de elencar
as atividades, a Claudinha chegou, a ordem de alencar as atividades fica muito a critério do mestre, certo? Não temos uma necessidade de seguir um padrão, uma organização única. Eu posso entender que é melhor começar pela história e depois falar sobre o Reiki, o que é a definição do Reiki, perfeito? Eu posso falar primeiro o que é o Reiki, os benefícios dele, para depois falar da história. E aí vocês já comecem a pensar nessa organização, seja por um PowerPoint, seja por um fichário, seja anotando num caderno, organização num caderno, né? Mas já comecem a produzir esta organização. Até para quando vocês forem fazer uma escrita da apostila, poxa, eu saber por onde eu vou começar, certo? E o que que eu vou estar escrito, o que que esse texto necessariamente precisa ter, né, para compor uma apostila realmente completa, legal. Vocês vão ver a apostila do Reiki 1 com 7 páginas, e vocês vão ver a apostila do Reiki 2 com 50 e poucas, 60 páginas. Né? Por que essa diferença? Porque é o mestre que vai elencar e vai vai escolher o que ele vai dizer para o aluno. E as informações que o aluno precisa estar contendo contigo. Realmente sugar. O aluno nunca absorve tudo. Nunca absorve tudo. É raro os alunos que absorvem 100% da aula. A gente, quando faz uma aula, a gente não absorve 100%. Muita coisa passa porque a gente perde a atenção, porque a gente não lembra mesmo, entende? Mas é importante que a gente esteja sempre retomando os assuntos para que esse conteúdo fique claro, fique latente, porque para vocês, mestres, esse conteúdo tem que estar latente, essas informações têm que estar na ponta da língua, né? Não pode deixar de escapar nada. Por isso a organização. Comecem já a escrever, tá? Então eu botei aqui, olha, eu fiz o meu, como eu dou aula, esse material da aula online, né? Na minha aula presencial, eu uso todos esses materiais numa manhã, todos numa manhã não, num dia. A minha aula de Reiki 1 presencial é mais ou menos 2 dias de curso, né? Com intervalo para o almoço, tem bastante dinâmica. Eu vou falar dessas dinâmicas depois para vocês, porque eu tento trazer para a minha aula online também essas práticas, dessas dinâmicas, desenhar, confeccionar alguma coisa. Só que eu entendo que essas dinâmicas online as pessoas se perdem, nem todo mundo faz, porque as pessoas acham que a gente não está cobrando, né? A configuração de uma aula online não é para todo mundo. A pessoa online precisa ser muito mais disciplinada e entender que precisa ser feito tudo da mesma forma que presencial, mas tem gente que não funciona online, a verdade é essa, tem gente que online se perde, né? Então você também tem que ter essa clareza. O nível de cobrança online, ela é muito maior do que o nível de cobrança presencial, porque a pessoa está ali, ela acaba fazendo, tá? Então, coloquei na minha aula, no PowerPoint, como eu falei para vocês, ou coloque no seu fichário, todas as informações que são pertinentes. Por exemplo, eu sou péssima em nomes e datas, né? Eu tenho uma dificuldade enorme para memorizar datas e nomes. Então, aqui me causou, esse é o dia 15, não agosto, tem que corrigir. Aqui está a data. Então, eu coloco as informações e foi falecer, está aqui a data. Por quê? Porque eu não sei de cabeça. Eu tenho essa dificuldade. Mas eu preciso passar essa informação para o meu aluno, é uma informação importante. Então, ela está contida aqui na bibliografia de Mikao Uzui. Ora, como é que eu não vou falar o dia que a criatura nasceu e o dia que ele morreu? O ano que ele morreu? Não se sabe o dia, mas se sabe o ano. Então, eu passo a informação que as pessoas passam, certo? Depois, eu coloquei uma história aqui, essa história eu não preciso escrever, né? Eu posso simplesmente colocar palavras-chave para poder lembrar. Vocês vão ver que eu uso também esse artifício mais para frente, ó. Tá aqui, palavras-chave. Nessas palavras-chave, eu sei o que eu vou tirar. O nome do monte, né? O nome do monte tem que estar aqui, porque eu preciso me lembrar do nome do monte. O aluno não precisa decorar, mas eu como professora, eu preciso saber o nome do monte. Onde é que ele subiu?
Ele não subiu em qualquer monte, ele subiu num monte especial. Esse monte aqui. Certo? Então, o fichário, a escrita, ela é fundamental para que a gente possa, então, estar elevando as informações corretas numa cronologia que vai fazer com que o nosso aluno entenda, tá? Aí ele foi aqui, né? Eu repito, por que encontrar a iluminação está sendo repetida? Porque é importante a ideia de encontrar a iluminação. A iluminação, no processo do reiki, ela é fundamental, é a transformação, é a mudança, né? A prática do mantra é importante, a prática do jejum é importante, a prática da meditação é importante, né? O mantra é vibração falada, emanada, o jejum é limpeza interna do nosso organismo, né? A meditação é a energização desse corpo, né? Eu preciso limpar, eu preciso purificar para poder me iluminar. Me iluminar o quê? Poder ver o que ninguém mais está vendo, ir além, né? Me conectar com, literalmente, com o que ninguém vê, com o sagrado. Então, o fichário, façam o fichário, tá? Façam o fichário para que vocês já comecem a fazer o fichário, perfeito? E aqui, ó, nome das pessoas, eu não lembro. Tem gente que tem uma facilidade, o Marcos, por exemplo, tem uma facilidade de decorar nomes absurdas. Eu não tenho. Cada um tem a sua qualidade, então você tem que saber quais são as suas dificuldades e criar estratégias para não deixar passar em branco, para dar conta de poder falar, certo? Então vocês vão ver aqui, ó, né, dela falam o Gokai, tá aqui, o Gokai, explicar o Gokai, né? Acredito que todas vocês estejam com o Gokai na ponta da língua, que todas vocês saibam muito bem o significado de cada Gokai, de cada palavra, né? E depois falar a origem. A origem é opcional, muitos mestres não falam da origem do Gokai. Eu gosto, porque eu utilizo a prática do Reiju, tá? Eu uso a prática do Reiju, não sei se vocês lembram, no final de cada aula a gente praticava a prática, né? Os níveis, eu coloquei apenas os níveis aqui e eu falo sobre os níveis, não tenho, né? Então, gente, a organização já deve ser feita. Precisa ser esboçada e já precisa ser feita, tá? Essa organização, eu sugiro que vocês compartilhem na pasta de vocês. A única pasta que está pronta de Desirê, hoje eu vou entregar a da Roberta, eu vou entregar a da Cláudia. Peguem a pasta de vocês e já usem essa pasta para colocar, porque assim, ó, eu estou de bobeira, eu vou lá na pasta de vocês e já vou ver o que vocês estão colocando, tá? Todo o material de vocês escrito, usem o Google Doc. Porque o Google Doc vocês podem compartilhar comigo. E aí eu posso colocar observações nesse Google Doc, tá? Então, coloquem para mim, para eu comentar. O Google Doc, você entra lá na ferramenta do Google, escolhe lá Doc, vai abrir como se fosse um Word. Aí vocês vão poder escrever ali e eu vou poder fazer a leitura e poder fazer os comentários. Ó, como a Roberta apresentou, eu fiz uma observaçãozinha. Se esse texto da Roberta tivesse escrito lá, que eu sugiro que vocês escrevam a definição de reiki de vocês lá. Ah, essa eu não sou boa com palavra, não tem problema, a gente não está aqui para julgar. Tanto porque essa escrita, a gente aprende melhor quando a gente escreve, quando a gente lê, quando a gente fala, quando a gente toca, quando a gente escuta, quando a gente utiliza os 5 sentidos. É muito importante que nesse processo de aprendizagem para ser mestre, a gente explore os nossos 5 sentidos, para que eu possa ver que o meu aluno também vai precisar dos 5 sentidos para aprender. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende escrevendo. Estou vendo que a Cláudia está toda hora escrevendo alguma coisa. Ou seja, ela precisa escrever para memorizar, para ter uma organização cerebral, né? Eu não estou vendo a Cláudia nem a Desirê, mas tem gente que por exemplo, para eu aprender legal, eu preciso usar. Como eu tenho TDAH, eu preciso ler, eu preciso escrever, eu preciso ouvir, né? Quiçá cheirar e tocar. Não sei, até que nós não tem que tocar nas coisas para poder assimilar melhor as coisas. Então, cada um
vai ter a sua dificuldade de aprendizagem. E os nossos alunos, a mesma coisa. Então, nós, como professores, como mestres, precisamos estar atentos a essas dificuldades dos alunos. Então, vamos começar a exercer esse movimento, tá? Então, utilizem lá no Google, lá na pastinha de vocês, o Google Doc, escrevam até tópicos, uma pequena explicaçãozinha no lado para lembrar. Enfim, lembre-se, nós estamos em processo de aprendizagem. Não existe erro, existe aprendizagem, certo? Por exemplo, na fala da Roberta, ela fez uma fala que eu achei fantástica, uma fala que eu vou incorporar na minha fala. Porque quando ela diz que é uma energia que não é, na explicação da energia dela, ela coloca que não tem troca. Eu achei fantástico, porque eu coloco isso em outro momento. E achei que ficou tão bonita, tão perfeita na explicação do momento, do início, que eu já vou agregar na minha fala. Essa é uma aprendizagem, né? Aprender tem que pegar a escada e sobe pelo banheiro, pelo chuveiro, tá? Que a gente está aprendendo. Entenderam, gurias? Né? Eu vou ouvir a explicação, vamos ouvir a fala da Desirê também. E depois, Claudinha, se você quiser complementar com o que você lembra, com o que você sente, né? Eu também vou te dar a palavra, que isso é importante, tá bom? Então, eu fiz essa paradinha para falar dos pilares do Reiki e para trazer também essa fala do Google, da escrita, porque eu vou estar permeando com algumas práticas de didática. Não adianta somente saber o conteúdo, né? A gente precisa estar atento também na forma que nós vamos ensinar. Eu falei para vocês dos 5 sentidos, não sei se vocês lembram que eu pedi para vocês desenharem, pedi para eu agreguei algumas atividades práticas que eu faço presencialmente, porque eu pego, por exemplo, uma massinha de biscuit, aquelas massinhas de biscuit que fica durinha, aí eu peço para as pessoas traçarem o símbolo do reiki naquela massinha, né? É uma atividade prática que eu faço aqui, porque depois elas coloram, elas pintam, depois elas falam como elas sentiram em desenhar o símbolo do reiki, né? O ideograma do reiki. Aí elas é tato. Eu estou pegando, eu estou manuseando o símbolo, entende? Quando eu falo dos sentidos, né? Eu sou muito disso, eu gosto de pegar. Então, quem tem déficit de atenção sabe a dificuldade que é se concentrar numa aula. Imagina uma aula somente ouvindo o professor falar. Caraca, eu já estou no celular, eu estou jogando Candy Crush, eu já estou prestando atenção na televisão, eu já estou olhando meus filhos falando, eu já estou em outro mundo. É verdade que alguém aqui tem TDAH aqui? Alguém tem déficit de atenção aqui? A Desirê levantou a mão. Então, vê a dificuldade que é se manter atenta. Uma outra dica, que quando você tem TDAH, é ligue o vídeo. Porque saber que alguém está te olhando te obriga a se comportar. É sério. É sério. Né? Uma das coisas que a aula presencial que eu faço é só com o vídeo ligado. Porque eu sei que o professor está me olhando. E se eu abaixo a cabeça, o professor sabe que eu não estou prestando atenção na aula. E se ele é esperto, quando você ficar com a cabeça baixa, sem ter com lápis na mão anotando alguma coisa, ele sabe que você está dispersa, ele vai te chamar para participar da aula de alguma maneira. São estratégias que a gente vai ficando esperto porque a gente sofre disso. Fala, Desirê. Eu gostei dessa dica do vídeo, mestra. Eu não vou ligar o meu agora porque a minha internet está muito ruim, eu não estou vendo nem vocês. Para mim, vocês não estão aparecendo. Nem sei se minha Tá. voz está saindo Não, direito está aí. aparecendo. Aham, está Ah, aparecendo. menos mal. Tá? E outra dica, para você não deixar que as pessoas se dispersam, comece a perguntar para as pessoas. Faça um feedback de perguntas. Não deixem a pessoa no modo silencioso o tempo todo. É lógico que vão ter aquelas pessoas que falam, tem gente que aluga. Se deixar, tem gente que aluga a aula. Não sei se vocês viveram algum curso que tinha algumas pessoas que alugavam a aula, né? Mas tem aquelas pessoas que entram em modo silencioso e se deixar sair em modo silencioso. Então, essas pessoas que entram em stand-by na aula, você tem que estar sempre chamando ou fazendo a pergunta. Então, utilizem a ferramenta de fazer perguntas,
né? É uma forma de você ter feedback, saber se a pessoa está prestando atenção ou não. E tudo isso é importante que esteja no planejamento de vocês, né? Porque enquanto a gente não pegar, não incorporar essas dicas, essa pegada de professor, eu não sei se, Cláudia, você é professora? Nós temos professora aqui na sala de aula, aqui no grupo? Eu sou prof, 20 anos de sala de aula, então esses books a gente já é. Exatamente. Tem a Quem é mãe. Exatamente. Agora a gente tem a manha, porque a gente fez uma faculdade que nos E ensinou, trabalho. né? E trabalha com isso. Agora, imagina, a Claudinha é enfermeira. Qual é a manha que a Cláudia tem de uma sala de aula? O que que tu faz, Desirê? Eu sou contadora. Contadora, ela mexe com livro, com números. Deve ser ela e ela o tempo todo. Então, essas dicas, elas são super importantes, né, para as pessoas que não são professores começarem a incorporar a energia de ser professor, né? O professor está olhando para o padre falando a missa e olhando para tudo que está ao redor da missa, porque nada que está naquele ambiente pode passar por despercebido, certo? Então, a ideia é essa daí. Ok? Ao longo do curso, eu vou estar trazendo para vocês, principalmente na nossa fala do nível 1, do nível 2, né? Que são falas que as pessoas, normalmente, os nossos alunos são nossos no nível 2 e do 3, né? A tendência é que a gente cative esses alunos, e pelo menos vocês, a maioria que fez o 1, 2 e o 3 comigo, né? Tem muita gente que começou com 2 e foi até o mestrado. Eu teve uma aluna que ela começou comigo no 3A, e aí ela fez ela falou, eu quero fazer de novo o 1 e o 2, porque eu gostei de ouvir você falar, gostei do que você trouxe. Então a gente cativa, e ao cativar, né, a gente segue com essa pessoa e fica mais fácil você conhecer a pessoa. Tem aluno que só de olhar eu sei, opa, chegou o aluno aqui, esse fala muito, então eu tenho que dar umas cortadinhas, ou então não dar muita palavra para ele, eu tenho que priorizar os outros. Você vai pegando a manha, certo? Então agora, já falei bastante, eu quero ouvir a Desirê contando a explicação para nós do que é o reiki. Desirê, está contigo a palavra, vamos lá. Mestra, eu fiz uma apresentaçãozinha em PowerPoint, depois eu vou colocar lá, então, no Google Doc, para você dar uma olhada. Perfeito. Tá. Eu fiz aqui do que é reiki, falei um pouquinho dos kanjis, os níveis também, e vantagens e benefícios. Só um instantinho, Desirê, só um instantinho. Tá. Oi, com quem eu falo? Ah, sim, eu posso te retornar daqui a pouco? Eu estou em aula, pode ser? Obrigada. Vamos lá. Eu estou sem água desde segunda-feira. Ótimo, né? Vamos lá. A palavra é sua, Desirê. Tá. Ó, já falando para vocês vão me ajudar, porque eu tenho muita dificuldade em falar, em explicar as coisas. Vocês já devem, como a Samia falou, é sempre eu e eu, então eu vou desenvolvendo aqui com vocês essa habilidade. Me ajudem aí, me deem dicas. Bom, Reiki primeiro falando que é uma energia despolarizada, ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. Então, ela atua conforme a necessidade do cliente. Se o cliente está muito positivado em alguma coisa, ele precisa dar uma desacelerada, então a energia Reiki vai atuar ali na parte negativa para ele dar uma desacelerada. E a mesma coisa ao contrário. Se ele está muito negativo, está ali depressivo, vai atuar na parte, enviando energia positiva para revigorar esse cliente. A palavra reiki, ela é formada por 2 kanjis. Esses kanjis, eles significam mensageiro dos deuses. Apesar do reiki não estar atrelado a nenhuma religião, como o Mikao Usui, ele era budista, então ele traz muito dessa bagagem com ele também. Mas apesar disso, ele fez questão de não deixar atrelado, justamente para que todo mundo pudesse ter acesso, independente de crença, independente da religião que segue. Aí aqui no PDF eu coloquei os ideogramas, o antigo e o atual. O ideograma do reiki, ele é dividido por esses 2 kanjis, né? Como eu falei anteriormente. O primeiro kanji é o rei, que é o espírito cósmico, a energia que vem do universo. Ele é dividido em 3 partes.
A primeira parte significa a chuva, Ami é uma alusão à deusa Ami, que é a deusa da chuva. A gente pode entender também como uma bênção, né, que vem ali dos deuses mesmo, do cósmico. A segunda parte significa comunicação, que é onde a gente faz a nossa oração de conexão com essa energia, está dentro desse kanji. A terceira parte é a mulher médium, mas não no sentido de mediunidade, que a gente já pensa logo em psicografia, incorporação, mas no sentido de ser um mediador mesmo, canalizador dessa energia. O segundo kanji, ele é dividido em duas partes. O segundo kanji é o ki, que significa energia vital, que é a energia que a gente sente, é a energia que a gente vive aqui, né, na Terra, na nossa... Me fugiu a palavra. Aqui na terrena mesmo, né? Das nossas coisas, da nossa vida, da nossa encarnação aqui. A primeira parte desse segundo kanji é o Kigami, que significa vapor ou éter. Voltar o éter no sentido da quintessência mesmo. Algumas pessoas definem o éter como se fosse um vapor ali que ele fica entre o universo e a última camada da Terra, o que preenche esse espaço. A segunda parte do kanji é o komi, que significa arroz, colheita, representa o trabalho. Então ele é bem voltado para a parte terrena mesmo, aqui para nós. E o arroz é justamente porque para eles lá no Japão é um símbolo, né? Eles fazem uma produção de arroz, o arroz é o alimento principal praticamente dos japoneses. Então, quando se fala em colheita, em algo terreno, para eles a primeira coisa que vem é o arroz. E aí a junção desses dois kanjis, a gente pode entender como uma chuva de bênçãos canalizados para curar e equilibrar a energia vital. E a junção desses kanjis, ele nos traz a importância da gente fazer a sintonização de reiki, que é a junção desses dois kanjis, é a sintonização que a gente faz, né? Nós aqui, do segundo kanji, nos conectando com o primeiro kanji, com a parte cósmica da energia, para poder, então, passar para as outras pessoas, né? Aplicar nas pessoas. Aí, aqui eu coloquei também as definições de Mikao Usui. Mestre, você falou para a gente procurar, né, falas dele para colocar e tudo mais. Como eu ainda não li nenhuma bibliografia, eu peguei duas falas que você já colocou no seu material mesmo, que trata-se de um caminho espiritual para curar o corpo físico e o espírito, e a arte maravilhosa de convidar ao espírito à felicidade. Vantagens e benefícios do Reiki. Ele é simples e prático, ou seja, não precisa de uma ritualística. Desirê, calma, Oi. calma, perfeito. Ligou o modo All Start, foi parabéns, está excelente, muito bom. Agora vamos falar sobre os benefícios daqui a pouquinho, tá? Tá. Ficou bem legal, a gente percebe que tu preparou o material, né? A gente vê que você realmente pesquisou na apostila do mestre, isso é legal. A minha apostila também foi inspirada, né? E muito dos mestres que eu tive, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de estudar com mais de uma pessoa. E aí é isso aí, né? A gente vai alimentando a nossa fala com aquilo que a gente lê. Perfeito. Então você vê a Roberta, que a fala da Roberta já foi diferente, vocês não viram, ela foi diferente. Mas isso não quer dizer que é pior ou que é melhor, né? Quanto mais a gente preparar aquilo que a gente está fazendo, mais elementos a gente vai trazer, porque a gente teve tempo de preparar. Vejo a importância desta preparação, tá certo? Tá? Agora, Roberta, transfere isso lá para o Google Doc, perfeito? O que você falou, o que você organizou, que aos pouquinhos você já está montando e escrevendo a sua própria apostila. Perfeito? Tá? Claudinha, tua palavra. Muito obrigada, Desirê, muito bom. Obrigada, Roberta, Desirê, adorei o trabalho de vocês duas. Claudinha. Tirando a voz tremida, né? Hã? Tirando a voz tremida, né? Não, a voz tremida é porque é a primeira vez, depois que a gente fala, Mikao Usui já falava, a prática leva à perfeição, depois a gente fica sem vergonha.
Aí a gente fala pelos cotovelos, né? Inclusive em televisão, né? A gente vai ficando tão sem vergonha de falar que a gente, quando é chamada para dar entrevista, a gente solta a franga, né? A louca Eu bem aqui. Vamos lá, Claudinha, o que você gostaria de complementar a fala da Desirê? Bom dia. Tá dando para me Bom ouvir? dia. Sim, Tá dando para perfeito. me ouvir? Foi o que eu falei para você, mestre. Eu não consegui ainda Sim. construir essa parte. Eu tenho estudado, mas relembrando aquilo que a gente já tinha visto, né? Sim. Que entra muito. Eu não consegui assistir a fala da Roberta, mas eu assisti a fala da Desirê, e aí é muito daquilo que a gente já tinha visto, né? E agora eu estava falando que eu estou empolgada porque eu estou começando a fazer analogias com aquilo que você passou na revisão. E aí eu fiquei apaixonada. Eu tenho começado a estudar, tanto que eu vou até pegar e comprar o cavalo, porque eu estou sentindo que ele conversa muito com o Reiki, né? Uhum. E aí eu sinto que eu consigo me apropriar mais desse conhecimento vendo as 7 leis herméticas, né? Uhum. Não passei da 5ª lei ainda, porque eu sinto que eu vou ter que revisitar para poder entender, para poder construir mais o conhecimento. Eu falei assim, não dá para ser uma coisa superficial, tem que Não. ir e voltar, né? Eu tenho perpassado por outras coisas, né? O Reiki abriu as portas para mim trabalhar com outras técnicas. Como eu tinha falado para você, eu já trabalhava com acupuntura antes, né? Eu sou acupunturista, e eu sinto que tudo conversa, né? Eu entendo que, apesar da acupuntura falar do yin e yang, que é uma coisa polarizada, né? Porque o yin e yang tem a ver com o positivo e o negativo, mas a gente tem uma outra noção agora do que seria o positivo e o negativo, que o ocidental tem como positivo e negativo que o positivo é uma coisa boa, o negativo é uma coisa ruim. E as Exato. leis herméticas têm trazido que isso não é verdade, e o Reiki nos mostra isso também. Que essa coisa que o ocidental é muito, vamos dizer assim, muito cartesiano. É uma coisa assim, ou o positivo é bom, o negativo é ruim, né? É que a gente não viveu a era não cristã. Então, a nossa cultura, ela é basicamente recheada pelo cristianismo. A nossa colonização é cristã, né? Diferente das culturas orientais, que têm uma base pagã, vamos chamar assim, muito forte, que faz com que o pensamento ele seja mais aberto. Não é uma crítica ao cristianismo, não, tá, gente? É uma constatação, é um fato, né? Porque quem divide o bem e o mal como coisas ruins e boas é o cristianismo. E nossa sociedade, ela é baseada por valores cristãos, né? Nosso código de ética, inclusive, é baseado nesses valores. Então, tudo bem, tranquilo, mas é um fato, que, de certa forma, é um fato limitante, como a Cláudia fala. O Yin e o Yang, Claudinha, ele está falando do que. Isso. Do que. A transformação de uma É coisa o que precisa estar equilibrado. É a energia vital que precisa estar equilibrada. Né? O Yin e o Yang, ele traz essa parte bem específica. E quando eu falo da energia vital, né, eu não estou falando somente do ser humano, porque o universo também tem o que. Isso é interessante. O universo também tem o que, o céu e a terra também tem o que. É que a energia do rei, ela está acima dessa consciência. E aí vou pegar a fala da Roberta, que ela traz, e aí vou pegar o cabalho, que ela fala que é uma energia que vem de Deus. Deus como o todo do cabalho. O desse Deus como o todo do cabalho, não como o Deus cristão. Porque o Deus cristão, ele nega o mal. Se você pegar o Deus de tudo, o Deus do todo, aquele que cria
tudo, e é tudo, ele é o todo, porque se ele não for o bem e o mal, concomitantemente, ele se torna 2 deuses, ele não é mais o todo. Então, esse Deus, né, que a Cláudia se refere, muito bem, né, porque a gente tem que entender que o nosso público-alvo é cristão, nosso público-alvo é cristão. E fica muito mais fácil eu chegar para esse público-alvo, dizer que essa energia vem de Deus, do que dizer que vem do todo e que o todo não é Deus, não é o Deus cristão. Aí você vai dar nó na cabeça das pessoas, as pessoas não vão te entender. Então, muitas vezes, a gente precisa simplificar a nossa fala por entender que nem todo mundo tem essa compreensão e essa necessidade de informações, de discussões mais filosóficas, que é o que o Caballo faz isso com a gente. O Caballo nos leva para discussões mais filosóficas da nossa própria existência. É. Mas, Cláudia, fazendo um paralelo com o Caballo, esse todo, essa energia do rei que vem do todo, vem da energia primeira, né? Da consciência criadora primeira. Tá entendendo? E vai atuar, sim, nesses corpos, e aí vai manifestar coisas novas. Fala, Roberta. Exatamente nesse sentido, Sâmia, porque assim, a forma como eu falei para ti, talvez eu esteja errada, né? Vamos dizer que algum dia eu vou dar aula, mas assim, eu falo porque eu moro numa cidade muito pequena, que as pessoas não conhecem o Reiki e que as pessoas não têm esse domínio e esse conhecimento. Então, quando eu vou explicar, eu não posso dizer assim, ai, a energia que está aí, a energia da criação do universo. Não, se eu falar muito devagar muitas coisas, eu acho que é loucura. Então, quando eu coloco que onde eu moro é predominante católico, é predominante evangélicos, então eu tenho que falar que é a energia do amor, que é a energia do bem e que só faz bem. Porque quando eu comecei, um aluno já veio me perguntar assim, professora, essas tuas coisas aí faz trabalho, então, sabe? Trabalho, eu estou me referindo a outras coisas. Então, eu também tenho que ter noção, um pouco de entendimento quanto ao meu público e quanto às pessoas que eu vou estar lidando, né? Porque quando se eu começar a devagar muito, eu perco tudo, né? Aí as pessoas Você não vai ter aluno, exatamente. Você não vai ter aluno. E nem clientes. Nem cliente, exatamente. É bem, fala, Cláudia, é bem por aí mesmo, Roberta. A fala tem que perpassar por esse caminho. Tu tem que entender quem é teu público, entendeu? Agora, isso não nos exime de ir além. E esses grupos, esses estudos, né, essas trocas, essas informações que a Cláudia está trazendo, elas fazem com que a gente queira saber mais. E eu acho que quem faz curso comigo tem esse desejo, né? Porque eu faço essa provocação, entende? Como eu não vivo do curso de Reiki, né? Isso é uma outra coisa, é uma outra liberdade, já vou te dar a palavra, Cláudia, que eu tenho, né? Porque eu não vivo do curso de Reiki, o curso de Reiki literalmente é um plus que eu trago para a minha vida, porque quando eu dou aula de Reiki, eu vibro melhor, e eu preciso dessa vibração por conta das minhas questões existenciais, né? As pessoas acabam se ligando a mim, pessoas curiosas, pessoas que gostam dessas coisinhas. Mas, quando eu faço, por exemplo, um curso de Reiki aberto, no nível 1, né, a ideia é que realmente se utilize essa palavra, e está certo, é por aí mesmo. É por aí mesmo. E com o tempo a gente vai desmistificando essa visão muito ortodoxa de existência humana, de existencialismo, certo? Mas perfeito, eu não fiz nenhuma crítica a ti, não. Eu adorei a tua fala e é por aí mesmo. A gente vai utilizar da fala cristã, da postura cristã, né? E aos poucos a gente vai tentando desmistificar isso daí. Opa, olha só. Será que tudo que é mal mesmo? Que tudo que é bem mesmo? Quantas coisas a gente fez passando que é o bem e a gente ferrou as coisas? Olha aquele ditado, o inferno está cheio de boas intenções. Ou seja, o que é uma boa intenção? É gente querendo fazer o bem e acabou prejudicando. Então,
entende? A gente, dentro da própria Bíblia, não pensem vocês, por eu ser pagã, eu não conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia muito bem, estudei minha vida toda em colégio de freiras, entende? E para você falar sobre, né, questionar a fala, você precisa estar lá dentro, você precisa conhecer, senão tu vai estar dando tiro no vazio. Então, usando as próprias palavras que estão na Bíblia, você pode questionar, levar o questionamento, mas na hora certa, no momento certo, com o público certo. Perfeita a tua fala, tá? Claudinha, tua vez. Não, quando eu coloco essas questões, e isso está me fazendo, porque essa caminhada, eu não lembro quando é que eu comecei eu acho que foi em 2020 que eu comecei com Reiki 1, foi, Sâmia? Eu acho que foi em 2020. Foi. E aí é aquela coisa, a gente começou em 2020, que foi o despertar mesmo, né? Então, foi aquela coisa, mas eu, desde 2002, foi o que eu falei para a Sâmia, essa coisa que você sente com a acupuntura não é diferente, porque tem muita gente que tem algum tipo de, vamos dizer assim, de pé atrás, vou usar esse termo, Sim. com a acupuntura. Por quê? Porque a acupuntura é uma coisa que está fora dos padrões ocidentais. E tanto que tem muita gente que tenta botar a acupuntura dentro de uma caixinha. As pessoas fazem a mesma coisa com o Reiki. Elas tentam colocar o Reiki. As pessoas gostam quando a gente trabalha com Reiki, quando a gente pratica o Reiki, faz o Reiki, vamos dizer assim, quando você atua, quando você aplica o Reiki, mas quando as pessoas, quando perguntam para a gente como é o Reiki, elas tentam colocar o Reiki dentro de uma caixinha. Por quê? Porque é a visão ocidental. Exatamente, das caixinhas. Né? É da caixinha, de colocar assim. E a visão ocidental ainda tem muito aquela questão da visão cristã, da visão católica, da visão da Bíblia, né? De que tem o bem e o mal. Quando eu comecei na acupuntura, eu tinha muita dificuldade de entender, e agora, depois com o Reiki, eu entendi melhor essa questão do yin e do yang, né? Porque o yin e yang fala na questão do positivo e do negativo. Só que é uma visão diferente, é o positivo e negativo que se completa, né? Exatamente. E que é um ciclo, né? Ele não se esvazia, o positivo não esvazia o negativo, ele se retroalimenta. E Exatamente. aí você entra com o Reiki, que é uma energia que é apolar, ou seja, que é uma energia que não tem polaridade. Despolaridade. Isso. Eu uso. E a polaridade é sem polaridade alguma. O Reiki é despolarizado. E aí você trabalha com uma energia que ela faz um realinhamento, no caso, não só do nosso corpo físico, e entender que não é só o nosso corpo físico, ela trabalha com o nosso corpo etéreo, né? Ela trabalha com, falando assim, de outras coisas, a nível de até para quem acredita, a questão do espiritismo, ela trabalha com o perispírito, ele faz esse realinhamento dos corpos, né? Porque entender que a gente tem vamos dizer assim, os orientais, coisa que eu tenho gostado muito, eles nos trazem uma visão que o ocidental não tem, de que a gente não tem só esse corpo que a gente enxerga, né? Nós temos outros corpos. E o Reiki, ele trabalha muito com isso. A acupuntura também trabalha com isso, né? Outras práticas que existem, né? Não sei, no Reiki 1 a Samia falou sobre isso. Outras práticas que existem, né? Também trabalham com essa visão de que não existe um corpo só e de que todas essas terapias, né, que atualmente os ocidentais botaram o nome de piques, né, porque o Reiki está dentro das piques, né, elas trabalham com o quê? Com esse tratamento que não é físico, né, que não é só do corpo físico. É de entender que a gente interage por isso que eu estou amando as leis herméticas, de entender que a gente não é só um corpo físico e que essa energia, que a gente fala muito, que a física quântica já trouxe alguma coisa para fazer com que nós ocidentais entendamos isso, né? Que o ocidental só consegue quando ele consegue ver. Então, a física quântica trouxe experimentos que nos fizeram ver isso, né? E aí ele mostra que o ambiente é energia, e aí quando a gente chegar a um nível, né, isso é um nível assim, de chegar em um entendimento, eu não lembro qual aula que você falou isso, não sei se foi no Reiki 1 ou no 2, de entender que isso aqui,
não é uma coisa sólida, né? Porque a gente acha que isso aqui é sólido, mas não é. Entender que isso aqui não é uma coisa sólida, né? É aquele plus, é de você entender o que é o reiki. Por que Exatamente. perpassa tudo isso? E aí Exatamente. eu ainda, desculpa, eu não consegui montar a aula, eu vou Mas tentar monte. me concentrar para montar, para escrever, né? Exatamente. E aí mas aproveitei a fala da Desirê para poder, e aproveitei tudo aquilo que a gente já tinha falado no anterior. Volto a dizer, a gente, né, nós mestres, nós terapeutas, viajarmos na maionese e irmos além, ele é super importante. Mas nós também temos a fala da Roberta é muito importante, nós também temos que ter o pé no chão para entender sobre o nosso público que a gente vai estar trabalhando, né? Então, a gente viaja, a gente enlouquece, e esse enlouquecimento, a gente se empolga, né? A gente se empolga e a gente conquista e nos faz amadurecer. E o que é o mais bonito do reiki é que mesmo a gente viajando na maionese, enlouquecida, como está a Cláudia, encantada com o mundo novo, porque a Cláudia despertou de novo, isso é muito legal, porque ao longo da nossa jornada a gente vai se despertando várias vezes, eu chamo de os insights da profecia celestina, por isso que eu trago a profecia celestina como a porta de entrada para os meus cursos, inclusive presencialmente, eu gosto de passar esse filme, porque ele fala sobre os insights, né? E o insight é isso. Insight é você conseguir viver na própria dimensão. Todos nós estamos coabitando o planeta Terra, mas cada um numa dimensão diferente. Isso é notório. Isso é notório, né? O quanto que nós vivemos coabitamos o mesmo espaço físico em dimensões diferentes. Pelos nossos interesses, pelas nossas formas de olhar o mundo, pela compreensão. E cada vez que a gente sobe, temos uns insights, nós precisamos acolher o insight anterior, realmente. Né? E olhar para o nosso público-alvo, identificar o nosso público-alvo, falar a linguagem do nosso público-alvo, compreender o nosso público-alvo, tanto na sua parte espiritual, como nas suas dificuldades de aprendizagem, é olhar o outro com humildade. Compreendem a minha fala? Né? É olhar o outro com humildade. Porque nada adianta se eu estou lá no 5º degrau e não consigo esticar a minha mão ao ponto de pegar alguém que está lá no 1º degrau. Então, eu não estou pronta para estar no 5º degrau. Eu preciso descer os degraus para ficar igual ao 1º degrau para poder subir. Eu posso estar no meu lugar de fala, no meu momento espiritual, na minha dimensão, e esticar o meu braço humildemente e acolher quem está lá no 1º degrau, compreendendo, entendendo as necessidades daquela pessoa, tanto as necessidades físicas quanto as necessidades espirituais e emocionais. Então, o mestre de Reiki, ele é um professor diferente. Ele não é um professor apenas preocupado com a aprendizagem. Ele também é um professor preocupado com o degrau espiritual que o nosso aluno está. Então, ele não pode simplesmente descer no mesmo degrau, mas ele tem que ajudar essa pessoa, ele tem que fomentar, trazer elementos questionadores para que essa pessoa seja capaz de pelo menos subir um degrau no final do curso. Um degrau. Se essa pessoa conseguir subir um degrau, você foi sucesso como mestre de Reiki. Um degrau. E como é que a gente sabe que essa pessoa subiu um degrau? Quando essa pessoa chega para você e dá o retorno. Eu estou vivendo uma vida diferente, eu estou compreendendo coisas novas. Significa que a sua fala foi lá e trouxe um degrau. Às vezes tem alunos que você dá a mão, ele enlouquece e já sobe e está no teu lado. Outros até passam de você. Mas você precisou de um puxãozinho. Entende? Nós somos apenas facilitadores. Não donos da verdade, porque a verdade absoluta ela não existe. Mas nós precisamos reconhecer a verdade de cada um e fomentar a curiosidade. A palavra certa é levar a curiosidade. Questionar. Certo? Então,
acho que todo mundo, veja que numa pequena aula, numa pequena troca, o quanto de informação importante foi dita. Cada um de vocês trouxeram elementos para que a gente possa estar olhando esse aluno de formas diferentes. Perfeito? E, Cláudia, não se preocupe, trabalho é esse mesmo. Né? Trabalho é assim mesmo. Depois você vai pegar outros ocultistas, porque é isso que a gente está fazendo, né? A gente está vivendo na era do esotérico, né? O esotérico ocidental, né? O esotérico ocidental ele ainda é muito imediatista. O esoterismo verdadeiro, ele é mais profundo. Então, mas tudo bem estar no esotérico ocidental. É melhor do que não estar em lugar nenhum. É um início. Né? É o início. Então, as pessoas estão procurando holos, as pessoas estão tentando procurar e entendendo que a vida não é somente a vida física. Porque mesmo que a pessoa seja cristã, se ela está procurando o reiki, cara, ela está procurando outra coisa, ela está querendo saber mais coisa. Se a pessoa está satisfeita no seu lugar, ela não vai procurar o reiki, vocês me desculpem. Ela está satisfeita. Quando ela começa a se questionar, cara, tem algo errado comigo, eu estou precisando de algo. E ela procura o reiki, ela já está louca para desbravar o mundo do todo. O mundo do seu todo. Do seu todo emocional, do seu todo espiritual. Ela quer mais respostas. Ela já começa a ter chamados, os insights iniciais já estão se dando naquela pessoa. Ela só vai procurar o reiki quando ela descobre que existe algo muito além do corpo físico. Porque enquanto ela estiver satisfeita em procurar a cura do corpo físico somente, o reiki não faz parte desse mundo. Né? O reiki não faz parte desse mundo. Também temos que ter essa clareza, esse olhar, esse perfil de quem procura o nosso reiki. Então, perguntem para os seus alunos por que estão fazendo o curso de reiki. E anotem. E anotem. Que vocês vão fazer uma pesquisa ao longo da jornada da vida de vocês, vão perceber que 90% das pessoas que estão fazendo o curso de reiki é que estão buscando algo diferente para a vida delas. A minoria é curiosidade. A minoria é curiosidade. Muitos fazem a prática do reiki como nos espaços terapêuticos como curiosidade. Mas a curiosidade é porque a vida não está legal. Porque o que elas estão fazendo não está legal. Já tentaram de um monte de coisa. Então vou tentar isso aí. É por aí. E acabam ficando porque gostam. Então, tudo é um momento, tudo é hora do chamado, né? Por isso eu volto a dizer, aquele filme Profecia Celestina, ele é super importante vocês assistirem de novo, agora com os olhos de mestres. Porque quem serão os clientes de vocês? Quem serão os alunos de vocês? É quem já está recebendo o chamado. Como vocês chegaram no reiki? Eu cheguei no reiki porque eu recebi o chamado. Eu recebi o chamado. E aceitei o chamado. E aí, tudo começou a acontecer na minha vida para que eu fizesse o curso de reiki. Profecia Celestina. Então, não tenham medo de instigar os alunos de vocês. Não tenham medo. Mas sempre respeitando o local de fala dos alunos de vocês. As necessidades dos alunos. Vai ter turma que você vai viajar na maionese, como a Cláudia está gostando, né? Pegar outra bibliografia, a gente vai falar sobre isso, por exemplo, quando falar, por exemplo, o estudo dos chakras. O estudo dos chakras não consta no estudo do reiki. Mas hoje, se um mestre de reiki não souber sobre os chakras, ele não vai ter elementos suficientes para explicar certos comportamentos que nós temos. E ajudar as pessoas a se olhar, a se compreenderem, porque a máxima qual é? Conheça a si mesmo. Mas quem é que fala conhece a si mesmo? Conhece a si mesmo é uma fala de 3.000 antes de Cristo, para mais. Está lá no tempo de Delfos. Os grandes filósofos gregos já falavam disso. Os egípcios já falavam disso. Né? As tradições antigas, os celtas, os babilônicos, as tradições africanas, muito antes da formatação que nós temos hoje. Então, a gente começa a ver que lá
Então, estamos resgatando práticas e valores literalmente ancestrais. Por isso que esse encantamento nosso. Porque a gente está saindo das caixinhas, como a Cláudia falou. E os nossos alunos também vão sair das caixinhas. E nós temos que estar preparada para quando esse aluno despertar e olhar para você e fazer as perguntas mais loucas numa sala de aula. E você vai ter que dar conta, ou não, dependendo do seu preparo, para responder essas. E se você der conta dessa sede de conhecimento do seu aluno, eu te garanto que você vai ter esse aluno para sempre. Porque se a Cláudia falasse de cabalho e eu não tivesse lido ou sabido o que é cabalho, ela ia murchar. Ela disse, nossa, e agora? Com quem que eu vou discutir sobre isso? E quando eu falei, pô, tu tá com a pessoa certa, né, Desirê? A Desirê sabe que ela estudou no passado cabalho comigo. Na mesma hora que eu tenho certeza que a Cláudia regalou os olhos e disse, pô, não acredito. Não é verdade? Então, o nosso preparo enquanto mestres é muito mais do que constante. E o nosso desenvolvimento espiritual é muito maior do que a gente possa imaginar. Porque, literalmente, a gente vai sendo chamado atrás de chamado atrás de chamado. Despertar atrás de despertar, abrindo consciência atrás de consciência, questionando. Mas lembre-se, as nossas mãos têm que estar sempre lá no primeiro degrau. A gente tem que ter humildade para ir lá no primeiro degrau, dar as mãos para o nosso aluno, acolher o saber do nosso aluno, amar, valorizar a sabedoria do nosso aluno e ser capaz de ter elementos, e aí é individual, cada um da sua maneira, ter elementos de ir lá e puxar o seu aluno para crescer junto com você. Porque ele cresce, você cresce. Entenderam? Agora, depois de tudo isso que nós falamos, a gente vai passar, vocês vão me dar uma outra aula. Vocês vão falar sobre o que é, quais são os benefícios do Reiki. Por que que o Reiki se tornou uma ferramenta mundialmente conhecida, porque o Reiki é mundialmente conhecido, né? Porque o Reiki se tornou a coluna vertebral de muitos terapeutas, porque você tem reikiano, você tem acupunturista se tornando reikiano, você tem Theta Healing reikiano, reikiano que a coluna é massagista, massoterapeuta, todos eles no final da sua prática estão aplicando o reiki no final. Eu não conheço terapeuta que ou já não é reikiano ou está louco para fazer o reiki. Porque o reiki, acima de tudo, é uma filosofia de vida. E por ser essa filosofia de vida, essa essência do reiki é a filosofia de vida. E isso eu vou fazer questão que vocês coloquem na cabeça de vocês, porque vai ser o diferencial de vocês. Mestre que só ensina o reiki como terapia, está perdendo o mais importante do reiki, que é a filosofia desse reiki. Filosofia. A arte de pensar. Amigo do pensamento. Amigo da sabedoria. Sabedoria é prática em ação. Se você não conseguir despertar isso nos seus alunos, vocês vão estar perdendo a maior oportunidade de transformar, de criar o mundo que vocês desejam, criar o mundo que vocês estão querendo viver. Ninguém vai mudar ninguém, mas nós temos a obrigação, enquanto mestre, fomentar uma vida nova, um mundo diferente. Lembre-se, Reiki é a arte que convida a felicidade. É uma arte. Olha que palavra linda, arte. Arte é beleza, arte é harmonia, é criatividade. É o palco da vida, é uma arte. E nós temos como
dever, respeita Mikao Usui, compreender e viver essa arte. Quanto mais se pratica, mais se conhece, se trabalhando honestamente. Então, passar para os nossos alunos, cativar os nossos alunos para que ele possa viver essa filosofia do Reiki, é o nosso difusor de águas, é o nosso diferencial. Isso tem que estar muito claro para vocês. Isso tem que estar vibrando no sistema sanguíneo circulatório de vocês, essa vontade de levar para os nossos alunos essa arte. Então, por que essa arte se propagou como ela se propagou? Por que essa arte, essa filosofia, está na boca do povo, dos holistas, dos que estão buscando a essência fora do corpo físico? Porque essa é a característica do nosso povo, nosso público. Pessoas que estão buscando a essência além do corpo físico. Pessoas que estão sentindo que existe algo além do corpo físico. Pessoas que estão buscando a felicidade, que querem paz, que estão inconformados com a vida que estão levando. Nós precisamos propor algo novo. E é uma filosofia de vida. Vamos lá. Quem gostaria de começar falando dos benefícios do Reiki? Por que o Reiki, quais são os benefícios, quais são as facilidades do Reiki? Vamos lá. Quem gostaria de começar? Pode ser eu? Bora, vamos lá, pode ser. Já que eu tinha acelerado o carro e estava indo. Bom, vamos lá. Vantagens e benefícios do Reiki. Simples e prático, não requer uma ritualística, né? Uma coisa montada para poder fazer a aplicação, para entrar em contato com a energia. Uhum. Tem várias outras formas de aplicar o Reiki também, além de ser com a imposição das mãos. O Reiki, ele rompe tempo e espaço. A questão de tempo é porque a gente pode programar o Reiki também, não é só para enviar agora no presente. Tem a opção de enviar o Reiki passado e futuro também. Então, dá para tratar todos esses níveis. Espaço entra na parte da distância, né? Que é possível enviar o Reiki, fazer a aplicação à distância. Não é necessário que o cliente esteja ali, presente. Havendo a necessidade de enviar o Reiki para uma pessoa que está distante, também é possível. Sem polaridade e seguro, justamente pelo que já tinha sido falado, né? Que ele vai atuar conforme a necessidade da pessoa. Nos trabalha como um todo, então é tanto a parte física, a parte emocional, né? Mental, espiritual, porque não adianta nada tratar uma parte se as outras não estão em equilíbrio, a gente não vai ter o equilíbrio que a gente busca. Então, é necessário fazer o tratamento em todas as partes. A gente é um todo, né? Nós somos um todo, não somos só o físico, como a Cláudia mesmo falou. Qualidade de vida nos traz uma qualidade de vida, porque quando a gente está equilibrado, a gente vive melhor, a gente dorme melhor, a gente tem uma energia melhor para fazer as coisas no dia a dia. Então, também melhora muito a qualidade de vida. Autoconhecimento, e esse eu coloquei por uma experiência própria mesmo. Quando eu fui entrar no. Quando eu entrei no Reiki, no Reiki 1, eu estava buscando realmente alguma coisa para me conhecer, porque eu vivia sempre em desequilíbrio, sempre muito nervosa. Às vezes eu estava muito assim acelerada, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, às vezes eu não conseguia fazer nada. E eu estava procurando alguma forma de me ajudar. E aí, conforme eu fui passando as semanas, eu percebi que eu precisava entender o que estava me causando isso, o que me deixava tão irritada, o que me deixava tão desanimada e tão elétrica. E aí, conversando com uma amiga, que foi justamente a Maiana, ela me sugeriu o Reiki. E aí eu não sabia, para falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar em Reiki. Ela me explicou assim meio por cima, me enviou um Reiki à distância para eu sentir um pouco, ter esse primeiro contato, enviou pro Ícaro, meu marido também. E aí eu falei, vou querer fazer sim. E aí eu entrei no Reiki e me ajudou muito. É um processo, ainda estou em processo, o processo é contínuo, né? Mas vendo como eu era, como eu estava lá atrás e como eu estou hoje, realmente tive uma evolução assim incrível.
sem diagnóstico, a gente faz a aplicação, a gente sente ali, às vezes, no cliente que tem alguma coisa errada em alguma parte ali, em um chakra específico, mas a gente não vai dar o diagnóstico, a gente não tem essa responsabilidade, nem pode, né, diagnosticar nada. A gente pode dar uma dica, ó, vai no médico, vê aqui como é que tá, se tá tudo certo, né, dá um norte para ele, de repente, procurar uma ajuda de um especialista para poder tratar aquilo ali que está nele ou que está surgindo, né? Então, a gente não tem essa responsabilidade de dar um diagnóstico. Beneficia todos os seres vivos, porque a gente não aplica só em seres humanos, né? Em nós, a gente pode aplicar nos animais, nas plantas, nos cristais. Então, ele é bem expansivo nessa parte. Não fica obsoleto, porque o tempo passa e o reiki é o reiki, ele é sempre atual, a gente aplica de várias formas, então não é uma coisa que fica no passado e hoje não tem como mais usar com a modernidade, não. Hoje em dia ele ainda é tão atual quanto lá atrás. Não é necessário se despir, é uma terapia que a pessoa que recebe o reiki, ela vestida, né, não precisa se despir. Não é vinculado a religiões, como eu até falei anteriormente, qualquer pessoa pode ter contato com o reiki, tanto na parte de receber o reiki, quanto na aplicação mesmo, independente de crença religiosa, se tem alguma crença ou se não tem. Ele é complementar aos tratamentos convencionais, então quando uma pessoa vem procurar um atendimento de reiki, a grande maioria ela já está com algum problema de saúde física, saúde mental, saúde espiritual, e a gente não vai orientar ela a largar o tratamento convencional, né? Vai ser um plus para que ela tenha uma melhora mais rápida, uma melhora mais eficaz com o tratamento que ela já segue. Então, auxilia muito em várias questões. Assim, eu falando mais uma vez de experiência própria, ele me auxiliou muito na questão da saúde mental. Eu vim de um quadro depressivo muito forte e sempre naquele constante medo de recair, de me afundar de novo, e o reiki ele me ajudou muito nessa questão do equilíbrio. Quando eu vejo que eu estou saindo ali do meu eixo, eu já logo percebo, já faço uma autoaplicação, já fico bem. Então, é maravilhoso nisso também. E eu coloquei também um benefício aqui, que é uma coisa que, inclusive, me causou se questionava, que é a questão da doação da energia vital, né? O reiki, a gente não doa a energia vital. Ele era praticante do Kiko e é uma prática terapêutica que a pessoa doava a própria energia nesse processo de cura, que era uma coisa que ele questionava muito. E com o reiki, não, a gente canaliza essa energia, não doa a própria energia vital ali para fazer a aplicação. Então, eu acho que esse é um benefício muito, muito importante de ser colocado. É isso. Muito bom, Desirê. Agora eu quero complementos, meninas. Eu quero que a Roberta complemente para nós. Falou muito bem, trouxe bastantes elementos. Roberta, vamos lá. Tua vez. Oi, Sam, eu estava ouvindo agora a Desirê, mas eu perdi a pergunta, me desculpe. Benefícios do reiki. Sobre os benefícios. Bom, vou Isso. falar novamente sobre a forma como eu trabalho, né? Tá. Como eu falo quando alguém me pergunta, porque eu sou muito questionada sobre isso. Os benefícios do reiki, ele atua em todas as áreas, né? Como eu falei no início, tanto no corpo físico, né? Nas dores que você tem. Por exemplo, dei um corte no braço, vou aplicar ali um reiki, vou fazer um ticurê ali para melhorar a cicatrização, melhorar ele mais rápido. No campo emocional, que é o que eu sempre digo que o reiki, ele muda a forma como você vê algumas coisas, né? Então, hoje eu tenho essa forma diferente, então eu vendo o que eu sinto. E o reiki, ele também atua no que a gente não vê nas nossas, vamos dizer, nossas crenças, né? Uhum. Que dentro do reiki não existe essa questão de certo e errado, né? E não existe a questão de certo e errado. Quem faz o certo, quem faz o errado são as nossas próprias regras. Então, o reiki, ele tem esses benefícios em todas as áreas, depende do que você procura. Então, para que você vai procurar? Você vai ter as aplicações, né? Tanto é que tem várias listas já aqui que
tem desenvolvida. Você quer um reiki, quero muito para ansiedade, né? Porque a questão é que as pessoas acham que o reiki é só para relaxamento. E não é só para isso, né? Ele atua em várias coisas. Então, ele traz inúmeros benefícios. Mas o que eu concordo com a Desirê falou, ele muda muito a forma como a gente vê o mundo, né? Então, você passa a ver ele de forma diferente. Legal, isso é importante, né? Vocês viram cada um com as suas falas, abrangendo os assuntos e trazendo elementos novos. Isso aí, Roberta. E falar sobre os benefícios do reiki é uma prática cotidiana nossa. Porque as pessoas perguntam, mas para que serve isso? Né? Então, é justamente dizer tudo isso, né? Objetivos, práticas, vocês podem trazer muitos elementos nesse momento do que aconteceu, você viveu. O mestre parte do pressuposto que ele já tem uma jornada dentro do reiki. Ele já é terapeuta, ele já aplica, ele já tem a vivência com o outro, ele tem as suas autocuras. Vocês podem usar isso também como elementos para agregar na fala de vocês, tá? Quando você coloca, Desirê, me ajuda na minha depressão. Quantas pessoas hoje não sofrem de depressão? Quantas pessoas hoje, como a Roberta falou, não sofrem de ansiedade? Mas por que muda a ansiedade? Porque vai mudar a tua forma de ver o mundo. Principalmente, vocês duas foram bem pontuais, muda a forma da gente ver o mundo. E tudo perpassa por aí. Como eu encaro os nossos problemas? A diversidade. Claudinha, complementa tudo. Quero ver se você consegue complementar as duas, que já foram, olha, elas já encheram um balão de informação, hein? Nossa, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. O balão sobre os benefícios do reiki tá. Olha, eu estou impressionada com essa questão. 3 alunas e 3 alunas que sim que estão dando enchendo, né? Um volume de saber impressionante. Vamos lá, Claudinha. Missão quase que impossível para ti. Nossa, responsabilidade muito grande. A questão aproveitando o gancho da fala da Desirê e também da Roberta, do entendimento principal do benefício do reiki, e do que você falou também, da questão de que o reiki, como ele não é uma terapia que está ligada só ao nosso corpo físico, ele é uma coisa que ele tem um benefício amplo. Ele vai reorganizar, né? Por conta de ser uma terapia que vai de uma energia que você falou, despolarizada, que ela vai organizar aqueles campos que você tem uma necessidade de uma reorganização, né? Eu tenho uma experiência que eu vivi que eu tô retornando. Eu tive um tempo que eu me afastei do reiki, e eu estou retornando porque eu passei por uma experiência ruim, que você sabe, que eu perdi a minha irmã ano passado. Sim. E aí eu passei um período meio descrente de tudo. A gente passa por altos e baixos, né? Exatamente. E aí eu estou retornando essa coisa porque eu falei assim, não, saber que os ciclos, eles vêm e vão, é saber que essa consciência, por isso que eu até estou me apaixonando pela questão das leis herméticas, é saber que o corpo físico se foi, mas acontece que a essência continua em um outro plano, né? E entender que o meu amor não vai deixar de existir, né? Não é porque ela não está mais aqui no físico que ela vai deixar de existir no meu coração e a nossa ligação vai deixar de existir. E o reiki tem isso, né, com os símbolos, principalmente por Hon Sassin Shonen, que é um símbolo que... Desculpa, Samir. É um pouquinho de emoção. Aí você pega todos os símbolos, e principalmente o Hon Sassin Shonen, que é um símbolo que perpassa as dimensões, né? E aí te dá aquela coisa assim de você conseguir sentir que ela só não está aqui fisicamente, né? E aí isso, né, fez com que eu voltasse para me conseguir. Ela até brincava com o reiki, porque ela acompanhou a minha jornada no reiki. E aí ela falava assim, você não vai fazer seu reiki não, irmã? Aí eu falava assim, tá, irmã, já vou fazer. Vai logo, que aí a gente vem para cá para conversar. Você vai. Ela me dava maior força, né? Eu passei por muitos períodos, eu passei por uma separação, e aí ela estava ali, e agora
de saber que o Reiki te apoia por ser uma coisa que é muito completa, né? Ele tem essa coisa de estar interagindo com tudo, né? Ele não é uma coisa que ele vai agir só em uma determinada coisa. Não, ele vai agir em muitas coisas. E ele vai te ajudar. Ele me ajudou no período, como ajudou a muita gente, no período da pandemia, que a gente estava recluso, que a gente estava fechado, e aí a gente tinha medo, né? A gente viveu um período de. Está terminando, mas a gente viveu um período de muito medo. E aí o Reiki nos ajudou a entender que existe uma coisa muito mais ampla, né? A gente, infelizmente, não vou usar esse termo, não. A gente aprendeu, né? Porque tudo vem para aprender. O Reiki nos mostra isso. Tudo é uma aprendizagem, né? E aí a gente aprendeu que nós temos que entender. Isso é uma coisa que a gente sabe, mas a gente não está pronta para isso, de que tudo é um ciclo, de que a única coisa que a gente trouxe de certo quando a gente chegou, que o bebê, eu trabalho com isso, a única coisa que a gente sabe que o bebê que eu recebo no mundo trouxe de certo nessa vida é que um dia que ele vai partir. O restante é uma coisa que a gente não sabe, né? A gente vai vivendo aos poucos. E o Reiki tem me ajudado, né? Assim como a gente tenta trabalhar para que consiga fazer com que perpasse e consiga entender isso, as terapias, o trabalho, todo o trabalho, essa filosofia, é o que você falou, é filosofia mesmo, para ter esse entendimento maior de que tudo são ciclos na nossa vida. E a gente tem que estar aberta e pronta para isso. Porque nesse momento você está aqui, o seu corpo físico está aqui, né? Mas a sua essência... Aqui está a definição de prece. Indica... Mas ele está falando comigo aqui. Não perguntei nada para você, Google. Aí você abusado, fica se metendo. É verdade. Aí você entender. É de você entender. E isso aí o Reiki te traz. Ele te traz e ele é uma coisa que tem sido muito bom para mim e eu tento trazer isso para as outras pessoas também. Quanto mais pessoas a gente conseguir levar isso, eu acho que é muito bom. Tem essa questão da depressão, é importante, coisa assim, mas é mais. De você vai mais. De você entender essa questão de você conseguir sentir, né? E perder, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou espiritualista e consegui vencer isso. E tinha medo de espírito, né? Até não pode assim, por quê? Porque você tem medo daquilo que você não consegue palpar e ver. Né? Você não tem medo disso. Isso é do ser humano, né? E aí, quando você consegue avançar, você está conseguindo crescer, evoluir e seguir em frente. E o Reiki dá isso para a gente. Eu penso, Claudinha, que os problemas é a concha. É a concha do feijão que a gente serve para catar os grãos. Sem os problemas, a gente não tem o estímulo, né? Um puxo suficiente para procurar algo novo. Né? Os problemas, os obstáculos na nossa vida é a força do universo para que a gente evolua. Você estava falando, e eu estava pensando na filosofia do bambu. Vocês vejam que numa aula de Reiki, se vocês fecharem os olhos e lembrarem das nossas aulas de Reiki, o quanto que estar vazio é importante. O estar vazio é a nossa capacidade de escutar. A aula de Reiki, o espaço de Reiki também é um espaço de cura. Quando a Cláudia, quando o nosso aluno fala o que está sentindo, fala das suas dores, muitas vezes é o único lugar que ele tem para falar sobre o seu sofrimento. E não tem problema algum acolher essa fala. Para a gente aprender a acolher, a gente precisa estar a vazio. Porque ao ouvir a fala da Cláudia, nós precisamos sentir o que a Cláudia está sentindo. Sentir o que está trazendo a Cláudia para viver aquele momento. Isso é estar vazio. Então, é super importante a filosofia do bambu na nossa vida como reikiano.
Conseguiram perceber o vazio nesse momento da escuta? Todos vocês se esvaziaram de si mesmo para poder acolher o sentimento da Cláudia. Para poder nos emocionamos quando ela travou e não conseguiu falar da irmã. Sentimos a paixão que ela tem pela irmã, né? Sentimos o quanto que a irmã ainda está presente nessa dor dela. Isso é ser vazio. Isso é estar vazio. Isso é conseguir acolher, para que a gente possa dar a mão para ela e trazer, então, a dor, o sofrimento, Cláudio, quando a gente fala da depressão, quando a gente fala da ansiedade, quando a gente fala do sentimento de perda, esse sentimento de não estar se pertencendo a algum lugar nenhum, quando a gente consegue sentir isso no outro, nós estamos nos tornando vazios da nossa própria dor e esticando a mão, escutando o outro. As aulas de Reiki também é uma sessão terapêutica de escuta. De escuta. De escuta e de acolhimento. Então, não se assustem se na aula de vocês, se isso acontecer, agradeçam ao universo, porque significa que está tendo uma coisa chamada ligação por afinidade, sentimento, né? Os alunos aprendem quando ele se identifica com o seu mestre e confiam no seu mestre ao ponto de expor os seus próprios sentimentos. Então, acolham esse sentimento dos alunos de vocês. Vai ser fantástico. Afetividade. Afetividade. Nesse momento, criou-se a afetividade, o vínculo entre o aluno e seu mestre. Porque ele confia ao ponto de falar sobre o que sofre. Perfeito. Desirê, a palavra é sua. Eu só queria dizer que, assim, na fala dela e também muito da minha experiência mesmo, né, a gente percebe o quanto a gente recebe o chamado do Reiki e quando a gente está inserido no Reiki, quantos outros chamados a gente vai recebendo ao longo do caminho, né? A gente começa a compreender muitas coisas que a gente não compreendia, buscar respostas que a gente nem se questionava, a gente só aceitava que era aquilo e acabou e que era assim. E aí a gente começa a buscar ir além disso, né? Vai recebendo vários outros chamados, entendendo outras coisas, coisas que faziam sentido param de fazer sentido para a gente tem uma outra compreensão. É a expansão da consciência mesmo. É a expansão da consciência, é isso aí. E quando nós, mestres, falamos das nossas conquistas, né? Quando nós, mestres, mostramos e falamos das nossas fragilidades, nós nos tornamos iguais ao outro, nós nos tornamos humanos. É importante que o outro veja você não como um mestre, mas como uma pessoa, como um ser humano que tem limites, como um ser humano que sofre, que chora, entende? Essa relação de horizontalidade. Quando você explica os benefícios do Reiki, falando das suas dores, o que você conseguiu superar através da sua prática, da sua determinação, do seu empenho em relação ao Reiki, você mostra a sua fragilidade. E ao mostrar a nossa fragilidade, nós nos mostramos o nosso lado humano. E é isso que nos conecta. É isso que cria a afetividade entre as pessoas. Porque se eu sou uma pessoa que não tenho problemas, um super-herói superior, como é que eu vou me aproximar do outro? Como é que o outro vai se identificar comigo? Essa identificação ela é importante, ela é necessária. Nos vermos como iguais, nos vermos como seres humanos. Perpassa muito pelo como o mestre vai estar à frente do seu grupo. Se ele se coloca como igual, então tragam experiências de vocês. Cláudia, quando você falar dos benefícios do Reiki, não tenha vergonha de se expor como seres humanos. Desirê a mesma coisa, fala da sua dor. Roberta, fala do seu processo, o quanto o Reiki te ajuda, te ajudou, como te ajudou. Porque vai materializar os benefícios do Reiki no mundo real e não no mundo imaginário. Ele se torna real porque você viveu, você sentiu, né?
Conseguem perceber o quanto a filosofia do bambu está presente na jornada? Então, a filosofia do bambu, fazendo um gancho para um outro conteúdo do Reiki 1, ela é imprescindível, imprescindível, que a gente discuta e que a gente escute os nossos alunos, porque quando a gente falar da filosofia do bambu, eles provavelmente vão trazer situações da vida deles. E aí a gente vai precisar da escuta. Literalmente, vamos precisar estar vazio, né, sobre ele. Nós não vamos falar sobre a filosofia do bambu, porque senão a gente vai ficar só viajando, refletindo, que seria super legal, mas a gente não teria tempo suficiente, senão o curso vai virar um curso de 1 ano, e a experiência que eu tive com um curso muito grande é que as pessoas se perdem mesmo no caminho, né. Se dispersa. A Claudinha viu, fez o primeiro módulo, que eu fiz muito extenso, e eu senti que as pessoas se perderam no caminho. Por isso essa formatação diferente, Cláudia, porque a gente vai experimentando qual é a melhor forma de trabalhar todos esses aspectos do Reiki a nível high society, né, high, porque para você chegar lá, tu precisa ter essa compreensão muito mais profunda, uma discussão muito maior, mas num espaço de tempo menor, certo? Então vou pedir para vocês que vocês realmente revisitem a filosofia do bambu, tragam elementos que a partir de agora, na fala de vocês, carreguem essa filosofia, tá bom? Perfeito? Bom, Roberta, quer falar mais alguma coisa? Desirê, quer completar com mais alguma coisa? Não, para mim tá tranquilo, Sâmia. Muito bom ouvi-los. Muito bom, Todas, né? né? Muito. É verdade, eu estou impressionada, vocês estão de parabéns. É um grupo com 3 alunas e numa aula que era para, teoricamente, ser no máximo 1h30, a gente já está há 2 horas aqui conversando e teríamos muito mais coisas para conversar, né? Se nos fosse perto de meio-dia, a gente tendo que almoçar. Então, eu estou encantada com a turma, vocês estão de parabéns, né? Eu acho que é por aí mesmo, esse debate, essa fala, esse estudo, essa preparação, né, para enriquecer cada vez mais. Lógico que vocês estão com uma bagagem, não é à toa que vocês já estão fazendo o mestrado, vocês estão com uma bagagem de conhecimento fantástico, e isso é muito gratificante, principalmente para mim, que sei que fui a mestra de vocês, né? Fico lisonjeada, não envaidecida com o meu trabalho, mas fico feliz com o meu trabalho, sabendo que consegui levar para vocês tanto questionamento, tanto olhar, né? Vocês são mestres, serão mestres muito melhor do que eu, porque quando eu fiz o meu mestrado, eu não era metade do que vocês estão sendo hoje. E isso é muito gratificante para mim, muito gratificante mesmo, olhar para vocês, olhar para as minhas meninas e ver que vocês estão nesse nível de compreensão de mundo, né, tão maior do que o meu mesmo quando eu cheguei nesse curso. Fiquem sabendo disso, né? Que quando eu fiz o mestrado, eu estava nua e crua, e vocês estão prontas para fazer pós-doutorado em Reiki, tá? Melhor do que muitas pessoas que a gente está vendo por aí que fazem curso de Reiki. Gratidão por tanta dedicação a esse curso. Gratidão mesmo. Tá? Na aula que vem, nós vamos estar falando sobre as técnicas do nível 1. Nós falamos bastante sobre gacho, bastante sobre rei de roupa, porque quando a gente está falando da nossa existência, estamos falando do nosso sagrado, né? Quando a gente olha para o nosso interior e estamos falando do nosso sagrado, estamos comunicando o nosso sagrado. E na próxima semana, na terça-feira, nós vamos falar sobre as técnicas do Reiki. E aí, eu vou pedir para que vocês leiam as técnicas do Reiki, vocês estudem não todas as técnicas, mas as técnicas que nós ensinamos no Reiki 1, porque são muitas técnicas. Então, vamos nos deter às técnicas do Reiki 1. Quais são as técnicas do Reiki 1? Banho a seco, a técnica da respiração, a chuva de Reiki, né? As técnicas de aplicar em plantas, em aplicar nos locais. Então, vocês vão pegar as técnicas do nível 1, vão dar uma relida, né? Porque a gente vai explicar, a gente vai conversar sobre cada uma delas na aula que vem, tá certo? E aí, sim, a gente encerra o nível 1 na aula, os conteúdos da aula 1, do Reiki 1, na aula que vem na terça-feira, tá? Na quinta-feira, a boca aberta aqui, marcou a aula para as 8. E eu queria ver se não fica melhor, Desirê, a gente fazer a partir das 9 horas. Por quê? Eu estou fazendo grego das 7 às 8h30. Eu esqueci desse detalhe.
Eu esqueci que eu mudei a aula da terça-feira da tarde para quinta-feira da noite. Fica melhor na quinta-feira às 9 horas? Ou vocês querem manter aos sábados às 10 horas? O que fica melhor para vocês? Para mim é melhor na quinta. Na quinta? Pode ser às 9? Desirê? Mestre, Também pode quinta eu ficar. não consigo, porque eu já tenho um A curso, tua aula, lembra? Ela a tua termina aula às 10. termina às 10. Ah, tá. Tá. E termina às 10. Bom, mas pelo andar da carruagem, as nossas aulas das nossas aulas vai passar de 1 hora, né? E não tem problema algum. Será que você não conseguiria sair um pouquinho antes, de repente a gente colocaria umas 9h15 por aí? Você acha que você não consegue? Tipo, chegar na aula umas 9h30, 15 para as 10? Posso tentar, mestra, porque é Tá, online também, né? Aí, dependendo entendi. do conteúdo, eu consigo sair um Tá. pouquinho mais cedo. Mas aí, se eu não conseguir de qualquer forma, eu entro, se tiver rolando a aula ainda. Perfeito, perfeito. A tendência é que esteja mesmo, né? A gente tem muita coisa para bater papo, e eu quero fazer uma aula assim, sem preocupação com o horário. Eu quero literalmente ouvir, trocar. Essa troca é importante. Esse bate-papo é muito mais importante do que aquela formatação de ensinar, né? Porque, na verdade, vocês já sabem tudo. Nós estamos conversando para aprofundar sobre o assunto, né? Fazer algumas pontes que forem necessárias. Roberta, você vai ficar encaminhado de fazer essa ponte com a sua realidade, trazendo esses elementos, essa fala do seu lugar de fala, a Claudinha trazendo os elementos do seu lugar de fala, né? A gente não vai, como a gente está falando, não tem certo e errado, tem lugares de fala, tem necessidades, é importante que a gente saiba falar em cada lugar de fala, que a gente consiga escutar, que a gente possa estar dialogando com vários nichos diferentes de pessoas, tá? Que a gente realmente seja um polvo, né? Com vários braços e todos os braços capazes de abraçar. Perfeito? Tá? Então, na terça-feira que vem, vamos falar sobre as técnicas do Reiki. Tá certo? Vamos trazer cada técnica, vamos analisar cada técnica, como que cada técnica está trabalhando, o que a gente sente em aplicar cada técnica. Tá bom? Combinado assim? Que horas terça? Terça pode ser às 8 horas para todo mundo, pode ser? Ok. Pode. Né? Pode? Ok, então terça-feira, Desirê, 8 horas para todo mundo. Tá? Mestre, Fala. terça-feira eu não vou poder estar, porque terça-feira foi o que eu falei para você. Terça-feira é meu dia de atendimento no pré-natal, então eu não vou, e eu Tá. atendo à noite. E Tá. já me falaram que tem consulta agendada, eu vou assistir a aula depois. Tá. Na quinta-feira, sim, eu vou estar, Tá. mas na O que que eu vou te terça-feira eu não vou pedir? poder. O que eu vou te pedir? Que você contribua de alguma maneira, ou por escrita, ou grava um Tudo bem. vídeo, entende? Ou grava um vídeo, manda lá, ou manda áudio lá no grupo. Olha, galera, essa técnica eu penso assim, 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 assim. Tudo bem. Tá? Não tem problema, a gente pode contribuir, com essas tecnologias, a gente pode contribuir de diversa forma. Então, quando vocês não puderem participar de uma aula, tá, Desirê? Manda áudio lá no grupo, né? Olha, a tarefa, a minha contribuição para a aula vai ser essa. Eu penso, por exemplo, que a limpeza seco, eu sinto isso, 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 eu faço nesses momentos, quando eu faço, eu me sinto assim, dessa maneira, entende? Porque eu não quero que vocês me digam como vocês fazem, porque todo mundo faz igual, né? Mas o que vocês sentem, como vocês usam, energeticamente, a sua percepção como essa percepção dessa técnica acontece para vocês, tá certo? A gente vai caminhar mais por esse viés do que realmente, porque eu acredito que todo mundo aqui saiba fazer a limpeza seco, né? A gente não precisa ensinar uma para outra, né? Tá? Mas que a gente discuta no nível mais profundo cada técnica. Tá bom, Claudinha? Tá, Ok. Desirê? Quando você não puder participar por algum motivo, e Roberta a mesma coisa, utilizem. Ou grava um vídeo e fala, precisa demonstrar alguma coisa, grava um videozinho, né, curtinho, ou vários pequenos grupos, e posta lá no grupo pra gente. Tá bom? Combinado assim? E não esqueçam, comecem a montar os fichários de vocês. Abrir o Google Doc, né? Ou pode colocar isso também lá no Google Doc, para eu poder ter acesso, para a gente poder ler, para a gente poder conversar. Perfeito? Fechou? Mestre, Diga. no Google Doc a gente pode botar vídeo também? Pode colocar vídeo. O meu Drive, ele tem 100 MB de espaço. Eu estou pagando espaço a mais
justamente para poder receber esses vídeos de vocês sem problema de espaço. Então, gravou, quer botar ali? O que eu vou fazer no Google Doc? Como nós somos só 3, 4, eu vou compartilhar o Google Doc de cada uma com todo mundo. Então, assim, a Cláudia vai poder comentar o da Roberta, vai poder comentar o da Desirê, não vai poder escrever, pode comentar, né? A Desirê, e assim sucessivamente, tá? Que é importante essa troca, porque às vezes nem sempre a gente vai estar disponível aqui para esse momento, tudo bem, mas o importante é que a gente realmente contribua. O que vocês sabem é muito importante essa contribuição de vocês. Muito importante. Todo saber agrega, tá? Todo saber contribui. Perfeito? Beleza? Então, vou mandar para vocês o Google, vou consertar a minha água agora e vou mandar para vocês aqui o Google de cada um de vocês, o Drive, para vocês botarem lá no Drive. Tá certo, gente? Gratidão pela manhã, desculpa o meu atraso, mas foi que no final da conta foi até bom, né? Só a Roberta que ficou esperando, tadinha, né? Brincamos com a Roberta hoje, né, Roberta? Mas olha assim, gratidão pela espera, Roberta, gratidão, Claudinho, por ter entrado, Desirê, até terça-feira para a gente mais uma troca enriquecedora com vocês. Eu estou encantada, encantada com essa turma, tá certo? Um beijo enorme, ó. Coraçãozinho, até terça. Bom final de semana, meninas. Bom final de semana para todas nós. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Vamos parar aqui, cadê a Graciela?